Você assiste agora pela TV Unicesumar o programa Carmela.com. Paredes verdes, todo mundo quer, todo mundo ama, todo mundo acha maravilhoso. Bom, a gente está em Maringá, vou levar você para conhecer a Z Paisagismo, que é de dois profissionais paisagistas incríveis, que é o Guilherme Cesac e também o Eduardo Alves. E eles têm feito projetos incríveis, assim, não só pela beleza, mas também pela questão da técnica, né? Que parede verde, gente, geralmente dá muito mais trabalho que um jardim horizontal. Tudo tem um maior custo quando se fala em fazer fachadas ou então paredes internas ou externas, que realmente a gente queira verdejar de diversas maneiras. Muitas pessoas esquecem de elementos importantes para que uma parede fique tão linda quanto esta. Mas quais serão os elementos importantes para que tudo fique tão perfeito? Vou levar para você as curiosidades. Eles vão contar tudo para a gente hoje. E através desse universo verde aqui na Z, você vai entrar comigo para a gente saber muito mais como fazer uma parede verde exatamente, quase que perfeita. Vem! Parede irrigada e parede não irrigada, qual a opinião? A parede não irrigada, as plantas não desenvolvem. Não desenvolve e não fica bonita. Por mais que a molhação manual, a pessoa seja aquela que ama a planta. Se a pessoa, Carmela, tiver um cuidado dedicado ao seu jardim vertical, né? Eu ainda assim não recomendo, mas tem gente que fala, não quero irrigação, ou eu mesmo vou cuidar, eu mesmo vou olhar. Na correria nossa do dia a dia, que todo mundo sabe, todo mundo tem, né? Uma vida bem agitada, bem atribulada, mesmo chegando, vai ter aquele dia que você vai falar assim, amanhã eu molho. E nesse dia pode fazer um calor excessivo na madrugada, e no dia seguinte as suas plantas estão tudo tristes. Então, a gente sempre fala, tem que haver a tecnologia, tem que haver a irrigação. Período correto de irrigação, se não dá para ser no meio da tarde. Nem vamos entrar nesse detalhe, porque senão vai falar o cozimento de raiz, se você pôr água na planta às 3 da tarde, pode ser no chão, né? Essa é outra situação para um outro dia, um outro papo. Vamos falar da irrigação da parede verde. Ok. Como é um jardim vertical, ele não é a mesma coisa de estar no solo. No solo, as plantas recebem nutrientes das árvores, das outras plantas, tudo. E no jardim vertical, não. Ali ele tem uma delimitação. Hoje em dia, tem o nosso sistema, ele é um jardim hidropônico. Como ele é hidropônico, ele consegue ter o acesso com as outras plantas. Então, ele tem essa... Ele leva o adubo, ele leva a comidinha para a planta. Exatamente. Desde que ela pode estar lá a 3 metros, depois 2,5, todo mundo vai se alimentar direitinho. Exatamente. E a irrigação, no caso dessas plantas, o que acontece? Como é por gravidade, nós temos um processo de irrigação, molhou, vai caindo. Então, ela não fica úmida que nem no solo por um bom período de tempo, né? Então, a gente tem que ver a questão, qual planta vai ser plantada, quanto de água que ela vai necessitar. Então, a gente tem que fazer os cálculos de aspersores, de tubulação, de tempo de rega. Então, tudo isso a gente tem que analisar quando a gente vai fazer a instalação de um jardim vertical, né? Porque não adianta nada eu fazer o plantio de uma planta que necessita de muita água, uma planta suculentosa, não precisa de tanta água assim. Então, se eu coloco uma ao lado da outra e utilizo o mesmo sistema a mesma frequência de irrigação, vamos falar assim, mesma quantidade de água da planta que precisa de muita água para uma suculentosa, o que vai acontecer? A suculentosa vai morrer. Aí você entrou num aspecto importantíssimo para a gente falar. A escolha das plantas para uma parede verde, para um paisagismo, ela depende de... Vamos ver se vocês concordam comigo. Primeiro, se eu for uma parede verde num lugar, eu preciso saber tudo que eu tenho ao entorno para ver se tudo aquilo combina. Exatamente. Sol, sombra, luz artificial,
Luz natural, tudo importante pensar, né? Para que tudo dê certo, inclusive na escolha das espécies. Você acabou de falar da suculentose e da não suculentose. Processo de a rega, a água. Tá? Mas tudo que eu estou falando aqui é de extrema importância para um projeto também dar certo, né? Com certeza. Tá. Aí a gente falando do local da planta, escolha das espécies tem que ser por quem entende. Às vezes você aí até quer aquela espécie e tal, mas às vezes não é possível. Mas isso fica para assim, quando você realmente faz o projeto, quem fala sobre as possibilidades são os paisagistas. Exatamente. Né? E, por exemplo, uma coisa que nós, né, eu e o Eduardo, como sócios, e aqui no escritório, a gente recebe o cliente, vamos colocar um exemplo, costela de Adão. A gente recebe muito essa dúvida, né? A costela de Adão ela é uma planta de meia sombra a sombra. Então, o que acontece? Quando o cliente fala, Guilherme, eu gosto muito, né, de costela de Adão. Eduardo, eu posso plantar aqui da minha casa? Se a gente vê que ali tem uma insolação de sol pleno, por exemplo, bate sol do meio-dia até as 5 horas da tarde, vai ficar uma boa parte do dia com aquele sol ali na costela, ela vai queimar, ela vai ficar esteticamente, ela não vai morrer por completo, mas a estética dela vai ficar queimadas as folhas. Então, o cliente depois de alguns meses volta reclamando sobre esse plantio. Então, você gosta da estética da costela de Adão, certo? Então vamos colocar o guaimbé. O guaimbé é uma planta semelhante, só que o guaimbé é uma planta de sol. São todas filodendros. Todas da mesma família, né? Exatamente. Só tem nomes diferentes, tamanhos de folhas diferentes, mas umas gostam de mais sol, outras menos sol e assim vai, né? Exatamente. É tanto detalhe, não é? A escolha. Agora vamos lá na parede verde, que a gente está falando de filodendros, da família dessas espécies, que podem também ser colocadas em paredes verdes, mas também tem alturas ideais e corretas. Mas vamos lá. Qual é o material que vocês usam hoje para o plantio? Plantio, a gente utiliza camadas de substrato, né? Então a gente faz a camada de substrato no plantio, porque quando a gente faz o plantio, o que acontece? A gente brinca, né? A gente fala que é uma cirurgia para a planta. Então quando a gente vai plantar no vaso, no bolso, enfim, onde for plantada, a gente faz a cama de substrato, certo? Porque aquele solo tem pH... É o preparo do solo. Exatamente. Então é muito importante de fazer em qualquer tipo de plantio, sendo em jardim vertical também, né? Ou em solo, jardim horizontal. Esse preparo... Jardim vertical ainda mais é essencial usar o substrato, porque se você pega uma terra vermelha, a planta não vai desenvolver. Uma terra gelosa. A raiz ela não consegue ter o processo de desenvolvimento dentro daquele local. É só pensar assim, gente, a argila, o que ela é a argila? A argila, ela gruda. Quando ela gruda, ela endurece. Se a plantinha está dentro da argila, o que vai acontecer? Aquela raiz lá dentro vai ser estrangulada. Cada vez mais não vai ter aeração lá dentro. Estou certo? Sim. Um pouquinho disso, tá? E aí, o que acontece? A planta realmente não se desenvolve. Quando eles usam substrato ou humus, enfim, que também... O que acontece? Aquela terrinha lá dentro está bem, sabe, suave, gostosa. É igual a minhoca, consegue andar lá dentro a raiz e a planta ficar exuberante. Mais ou menos isso, quase uma aula. E na argila, para ela ficar mais conseguir desenvolver, ela tem que estar molhando. E daí, se não tiver irrigação, aí as plantas enbergam ali e fica do jeito que está 2 anos, 3 anos. Eu falo sempre assim. Paisagismo, e no caso aqui, parede vertical, tem que ser feito por quem entende, quem tem a técnica correta e todo o material perfeito para fazer o seu investimento dar certo. Mas isso vai ficar um assunto para o próximo bloco, tá? Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí. Gente, agora assim, quem perdeu o primeiro bloco, a gente está falando de parede verde, aqui na AZ Paisagismo, onde os paisagistas Guilherme e Eduardo estão contando realmente a verdade sobre a técnica total de como é montada uma infra de parede verde, enfim. E a gente veio agora para essa varanda gostosa aqui, para mudar um pouco de ambiente, para mostrar aqui escritórios, gardens que trabalham com paisagismo, a gente gosta de receber assim, mudar de ambiente. E sempre com o entorno todo verde, né? Isso é coisa, não tem dinheiro no mundo que pague uma sensação tão boa quanto essa, né? E Carmela, eu vou falar pra você, eu tenho o prazer e o privilégio de sempre que eu tô
todo dia a gente tem aquele pico de estresse, de irritação, de preocupação, né? Eu tenho o prazer, o privilégio de poder sentar aqui e ter o meu momento de falar assim, tá, respira, Isso, Guilherme, vamos relaxar. E eu tenho esse espaço, né? Esse espaço no nosso escritório, que eu sou privilegiado de ter projetado isso aqui, né? E a gente senta, a gente tem as ideias aqui, então o interessante é isso. A gente poder ter um espaço. Laboratório. É um laboratório. Mas é um laboratório e tanto, super gostoso, né, gente? Aí vamos voltar a falar das nossas paredes verdes, né? A gente está aí mostrando infra, mostrando plantas e tudo mais. Agora vamos falar de espécies. Vamos. Assim, toda espécie, claro, para tamanhos diversos de parede verde, são possíveis ou não. Tecnicamente, tem muitas que não são improváveis de usar numa parede verde. Olha, Carmela, a gente sempre faz, eu gosto de fazer experimentos com plantas, na verdade, né? Porque tem plantas que são muito grandes, né? Então, por exemplo, uma planta que a gente fez um teste e deu certo, né? Ela não teve um crescimento tão excessivo, mas ela foi bem no plantio e ela se dá muito bem. Quem é ela? Tô curiosa. Philodendron ondulato. Ai, o ondulado. E ele é grande, gente. Ele é grande. E aí, como é que fica o tamanho dele? Íris da praia também. Também dá certo? Também dá certo. Olha quanta novidade para vocês aí, ó, que geralmente ficam nas mesmices, né? E aqui a gente tem 2 experts que realmente fazem a parede vertical dar certo, né? Agora, assim, além dessas, você aqui no escritório tem uma parede linda, Sim. uma variedade incrível. Conta pra gente quais as variedades, porque ali você quis mostrar mesmo. A possibilidade é que parece que bate sol o dia inteiro, né? Aqui é uma fachada oeste, ou seja, bate sol do meio-dia às 4 da tarde. E daí, Pior sol para planta, né? Pior mesmo. É assim, é o sol que queima todas as folhas, deixa elas sequinhas. Então o que acontece? Aqui nós temos uma fachada oeste. Mediante isso, a gente pensou assim, como que a gente vai fazer uma mescla de plantas, como que a gente vai casar a questão da irrigação com a espécie, né? E quantas variedades que a gente vai colocar. Então eu e o Eduardo, a gente sentou, a gente falou, vamos pôr o máximo de variedade que a gente quer, porque a gente quer um urban jungle, né? A gente não quer um delimitado, a gente não quer um retinho, a gente quer fugir do convencional. E você quer olhar assim, igual quando a gente vê aquele... Você está no meio da natureza, vindo de uma cachoeira, tem aquelas pedras incríveis, onde bate sol ou não sol, aí você vê um monte de espécie misturada. Samambaia, costela de atã, Tudo junto e dá certo. Junto e dá certo. Essa fica a visão. coisa mais linda. Isso é a proposta, trazer a natureza para dentro de nós. E o que eu achei incrível, dentro dessa mistura toda, desse urban jungle aí da frente, vocês colocaram uma que eu falei, gente, improvável. Porque ela cresce quando no solo da moita. Sim. Né? Sim. E cresce. Que é o coleu. Sim. Coleus, ele assim, eu e o Eduardo, a gente gosta muito do coleus por conta da variedade de cores que a folha tem, É né? lindo. Maravilhoso. É da época da minha avó, bisavó. E é uma- lembra muito Sumiu isso. Tem durante muita um gente tempo, que depois gosta. voltou. Volta. Exatamente. Então assim, o pessoal, né, os profissionais, eles usam coleus mais em canteiros, Renques, né? Canteiros, maciços. e maciços E bacias, e bacias também, né? Que é o que fica bonito. Ele Fica, sozinho não tem fica. graça nenhuma. Fica. E daí, quando a gente vê esse maciço enorme, a gente pensou, e aí, vai ficar como isso aqui? Né? Não, vai dar um monstrengo aqui na frente. Não, e o coleus, ele se mostrou, né? Como eu falei, que a gente gosta de fazer experimentos com as plantas, como que vai se desenvolver e tudo. Ele se mostrou que ele teve o seu crescimento, né? Então, ele se mostrou no jardim vertical. E o que acontece? Eu e o Eduardo, a gente faz uma poda não constante, uma poda mensal, né? E retira os brotos, as pontas. Então ele vai rebrotar nas laterais. Então ele sempre vai abrir, vai sempre se formar mais cheião. Você falou um negócio tão bacana agora, e tanto Eduardo e Guilherme pode responder a questão da manutenção de um jardim vertical. Como funciona? Fala pra mim, Eduardo. Manutenção de um jardim vertical. A manutenção, tipo assim, a mistura de plantas no jardim vertical é baixa manutenção. Agora, se você faz assim, delimitação de planta, só uma planta só. Quando faz aqueles desenhos, as os vermelhas, desenhos, depois isso. vem uma parte com a verde clara, depois vem uma com verde escura. Sim, Essa daí dá mais manutenção. Dá mais manutenção. Aí essa manutenção é mensal. Aí você todo mês tem que ir lá fazer a manutenção. E a adubação também é muito importante fazer. Os tipos de adubações importantes em determinadas plantas. Tem uma variedade. Vocês gostam de usar mais
o orgânico, que hoje é extremamente importante, né? Sim. Fala mais da adubação para parede verde. Na questão da adubação do jardim vertical, né, da parede verde, o que acontece? É um ambiente mais enclausurado, independente do sistema que você tem, se é vaso, se é planta. Então, o que acontece? Como é um ambiente mais enclausurado, a planta ela não recebe tanto nutriente como deveria, como no solo, né? Então, nesse ponto, a gente faz uma adubação quinzenal. Ou seja, cada 15 dias... Ela é mais frequente. Exatamente, mais frequente, né? Ela é mais orgânica? É orgânica, 100% orgânica. A gente faz adubação orgânica. Tem a adubação, né, biológica, mas a gente faz orgânica por quê? Porque a gente vê que os produtos orgânicos hoje em dia, eles, além de não agredir o meio ambiente, né, que é importantíssimo isso, eles dão um melhor desenvolvimento. Resultado mesmo, né? Eu também tenho usado bastante foliar e raiz, solo. Tem me dado um resultado muito bom nos meus trabalhos também, né? Não que a gente não use outros tipos Às vezes precisa, para dar um upgrade no negócio, né? Sim. Que é extremamente importante. Agora, assim, a gente tem uma variedade de plantas. Eu sei que também eu vejo muitas paredes verdes, jardins verticais, com plantas agressivas. Que na hora do plantio ela tem o processo dela, o tempo dela exuberante, depois vira um problema incrível. Fala de algumas pra gente. O aspargo alfinete. O aspargo alfinete, a raiz, ela tem uma raiz agressiva. A raiz, ela tem uma batata embaixo. Então, conforme essas batatas vai crescendo, ela vai tomando um espaço Ela vai se entorcerando, né? Isso, vai tomando Alastrando. espaço. Às vezes tem planta, tem vasos, o aspargo alfinete em vasos, que sai pra fora. De tão grande que cresceu as batatas. Tipo um exemplo. E a gente aí, vai tem que arrancar fora? Tem que tirar fora. O certo é tirar a planta do lugar, limpar a raiz velha e replantar de novo. Replantar, para ela continuar sendo bonita, que nem cabelo, né? Bonita, que nem cabelo. Bem cortado, né? Cortar para ele sempre estar bonito e brilhoso. Tem mais a mesma alguma coisa também é a planta. que você Por exemplo, não indica? se você planta um aspargo alfinete do lado de uma peperoni, que é mais suculentosa, Ela é delicada. essa planta, ela vai morrer. Vai agredir a outra. Eu acho que vai tomar o espaço, a raiz dela vai tomar o espaço da outra raiz. Na minha visão, o aspargo ele tem que ter um pedaço dele. Né, sozinho, e aí a do lado tem que ser uma planta que consiga dar uma segurada nele, porque ele invade mesmo, ele é lindo. Sim. Ou você resolve muito. Também. Delimitar. Você delimita dentro do espaço que você vai fazer o plantio, você faz uma delimitação de espaços. Como a gente faz a delimitação? Até onde ele pode chegar, né? Porque ele abre, né? Que ele abre. E como em qualquer tipo de plantio, seja em vaso ou em jardim vertical, a gente recomenda que, por conta do desenvolvimento de raízes, não nesse sistema que nós fazemos, mas em sistemas enclausurados, onde a planta vai bater na parede do vaso e vai começar a enovelar as raízes, né? Esse é importantíssimo a cada 2 anos, 1 ano, por exemplo, 1 ano a 2 anos, você retirar aquela planta, fazer a limpeza das raízes velhas e replantar com um novo substrato, uma nova terra, né? Porque quem come os nutrientes onde está a terra, né? São as raízes novas. Então, quando as velhas começam a enovelar, as novas não tem como comer os nutrientes que estão ali. Então elas começam a sentir, as plantas. A planta não vai performar, começa a ficar defeituosa, não fica mais tão bonita. Como tudo precisa de manutenção, até o jardim de solo precisa de manutenção. Sim. Menos às vezes, mas precisa. Né? Então é onde a planta vai ficando feia. Exatamente. Né? Agora me fale, pergunta que todo mundo quer fazer. Aonde eu posso colocar uma parede verde, um jardim vertical? Em todo lugar que eu quiser ou não? Hoje em dia a gente consegue colocar até no banheiro, no jardim vertical. Mas como assim? O banheiro quando eu vou tomar banho muito quente, fica, né? Aquece o banheiro, a planta aguenta. Como é isso, gente? Tipo, tem plantas que ela vai resistir, sim. Mas assim, você vai fazer toda uma estrutura para colocar uma planta dentro do banheiro. Eu mesmo, particularmente, já coloquei um jardim vertical dentro do banheiro. Fica lindo, né? E tipo assim, teve plantas que sentiu. Realmente, pelo bafo porque quando você toma banho, Agora teve plantas que ficou bonito. Vira uma sauninha, né? Vira. Então tem a planta certa. Tem as plantas ideais, porque como é um ambiente específico, dá para colocar em qualquer lugar, dá para colocar em pilar, dá para fazer fachada de casa, dá para fazer por exemplo, um ambiente bem iluminado. Tendo iluminação natural, a gente consegue desenvolver um projeto de jardim vertical. Você já usou luz biológica no jardim? Que ajuda, né? A gente não utilizou ainda a luz biológica, mas nós temos o sistema de luz biológica
por infravermelho, infrared, Certo. né? A gente ainda não trabalhou com alguns clientes, mas nós temos esse sistema. Dá para que resolver. funciona. Porque a gente gosta de comentar para quem está vendo, que o público que não entende e que quer, que gosta ou que tem uma parede verde, então ela já começa a pensar, olha, eu posso resolver assim e tal. Porque a gente assim, quando eu falo nós que projetamos, o que eu tenho empresa de projetos, a Terra Forte, somos parceiros de trabalho. Os meninos, eles têm as plantas e também executam, então a gente tem que unir fatores importantes, porque eu sempre falo assim, não adianta eu querer fazer o tudo porque eu acabo fazendo errado, né? E não adianta a gente não dá conta de fazer tudo. Eu sinceramente não dou, né? Tem gente que dá, às vezes vocês dão, eu não dou. Eu acho que tem que ter um processo muito incrível e importante para que o resultado seja perfeito, pensando igual os japoneses que me entendam, né? Eu falo assim, faça para dar certo 100 anos, 150 anos, é o pensamento deles. Fazer dar certo sempre, né? Que a gente quer que realmente os espaços verdes, e com esse mundo que voltou-se, claro, para a natureza, que é tão importante, dê certo, né? Então, assim, claro, gente, que tem muito mais a se falar da parede verde. Tem alguma dica, para a gente estar finalizando? Que pena, né? Finalizando o nosso gostoso bate-papo. A gente podia ficar a tarde inteira aqui conversando. O pessoal ia gostar. De plantio, adubação, Mas a gente vai falar de outras partes do paisagismo que são importantes, né? Hoje é muito específico da parede verde, porque a curiosidade é muito grande. Os erros ainda continuam frequentes por profissionais, me perdoem, profissionais que não entendem de parede verde. Procure quem sabe fazer, porque eles podem te orientar, te treinar, né? Porque eu acho que tem que ter carinho pelo cliente para fazer com que o investimento dele, por maior ou menor que seja, porque a parede verde não é barata. E a planta não merece morrer, né? O trabalho não pode dar errado. É uma coisa, Carmela, que você mencionou sobre essa questão. Relacionamento, nós profissionais, paisagistas e cliente, é o que acontece. E arquitetos e designers também. Todos eles. Então a gente faz, eu e o Eduardo, a gente faz como se fosse para nós, né? E a gente vê o sonho do cliente e o investimento que ele está fazendo. Então a gente sempre estuda todos esses fatores e a gente quer que dê certo. A gente faz um jardim vertical para a pessoa olhar e sentar, como a gente está sentado aqui agora, sentar e admirar aquilo que ele investiu e falar, nossa, como é bom chegar em casa e ter esse jardim vertical aqui. Eu falo assim, os jardins transformam a saúde mental, física, e a gente tem que saber que isso é real. Gente, eu queria continuar falando muito mais sobre plantas, mas nós vamos ter oportunidade. Com certeza. Eduardo, obrigada. Guilherme, muito obrigada. Eu te agradeço. Bom, apareceu aí o Instagram, tá? O programa está no YouTube, está no Facebook, além do nosso canal 28.1, em diversos horários, e qualquer dúvida é só entrar em contato com os meninos. Olha, para o próximo programa vai ter muito mais. E eu vou esperar por você. Até lá. Tchau, tchau.